Olá, voltamos com a nossa aula sobre perdas de materiais. Nas últimas aulas eu falei de algumas definições principais sobre os materiais de construção, sobre qualidade, propriedades atreladas a essa necessidade de qualidade. Falamos sobre os principais tipos de perdas, mostramos algumas classes e eu exemplifiquei alguns tipos de ocorrências que a gente normalmente vê no canteiro de obras. Falei sobre o impacto na sustentabilidade da geração de resíduos sólidos, principalmente quando a gente fala de entulho. Falei sobre os principais fatores que influenciam na ocorrência dessas perdas. E nessa aula de agora, a gente vai falar sobre quantificação e dimensionamento. Ou seja, como que eu consigo quantificar o meu material e quantificar as perdas, quantificar o quanto eu gastei a mais do que eu realmente deveria. Então, para a gente conseguir eliminar as perdas de materiais da construção, é necessário, primeiramente, identificá-las e mensurá-las. Então, primeiro eu tenho que ver aonde as perdas estão ocorrendo, identificar e depois medir, ver qual o tamanho dessa ocorrência. Então, a gente tem o consumo unitário de materiais. Esse é um parâmetro que é utilizado para a quantificação de materiais. Esse parâmetro, ele relaciona a quantidade de material necessário para produzir a unidade de algum tipo de serviço. Então, a gente tem essa fórmula, que é a quantidade de material por quantidade de serviço. Dessa maneira, a gente consegue ter um índice quantificativo que vai me definir a quantidade necessária, a quantidade demandada desse recurso para que eu possa conseguir executar esse serviço. Então, para exemplificar, para ficar mais claro, eu trouxe um serviço de execução de alvenaria de blocos cerâmicos. Esses dados eu peguei da SINAP. A SINAP é uma referência de preços do governo federal para obras públicas, então toda obra do governo federal ela tem que utilizar como referência de preço a SINAP, que é um parâmetro que é disponibilizado pela Caixa Federal. Então eu fui lá na SINAP e falei, para alvenaria de blocos cerâmicos, o que eles me dizem que é necessário? Então eles têm essa correlação desse serviço, que para eu construir 1 metro quadrado de alvenaria de blocos cerâmicos, bloco de 9 por 14 por 19 centímetros, eu preciso de 55,85 unidades de blocos cerâmicos, mais 1,51 metros de aço, mais 0,036 cento, a unidade, nesse caso é cento, de pino de aço. Ainda tem argamassa, né? Mas eu trouxe esses três materiais. Então vamos lá. Então aqui, esse coeficiente, na verdade, ele é correspondente a apenas 1 metro quadrado de alvenaria. Então é um índice que eu consegui resumir para todos os materiais necessários que eu vou ter que eu vou precisar, que eu vou demandar para construir apenas 1 metro quadrado de alvenaria. Então a minha referência é esse serviço de 1 metro quadrado de alvenaria. Então, por exemplo, se eu quiser quantificar a necessidade de construir não 1, mas 30 metros quadrados de alvenaria, se eu vi lá que hoje no meu serviço eu vou ter que construir uma parede de 10 metros por 3 metros de altura. Aí eu quero saber quanto de material que eu vou precisar para esse tipo de serviço do dia de hoje. Então, a partir do momento que eu já tenho esse índice, que eu já sei qual é a necessidade para o custo unitário, eu consigo saber para qualquer valor. Então é só eu multiplicar esse coeficiente, que é correspondente a 1 metro quadrado por 30 metros quadrados, que é a minha necessidade, é a minha demanda. Então, de blocos cerâmicos, eu sei que para esse tipo de serviço, eu vou precisar de
1.675,5 blocos, né? Então, 1.676, a gente pode arredondar assim. De tela de aço, eu vou precisar de 45,3 metros. E de pino de aço, eu vou precisar de 1,08 o cento. Então, eu vou precisar mais do que 1 cento de pino de aço. Como que eu consigo saber esse índice? A gente viu esse índice da SINAP, mas sempre o aconselhado é que eu tenha os meus próprios índices referentes à minha produção e ao tipo de material que eu uso e à mão de obra que eu uso. Então você pode verificar, por exemplo, em um dia de trabalho. Você vê a previsão, por exemplo, né? No dia de trabalho de hoje eu vou construir uma parede de 10 metros por 3, então eu vou construir 30 metros quadrados de alvenaria. Então você observa quanto que eu vou utilizar de material hoje para construir 30 metros quadrados, ou para construir 100 metros quadrados, ou para construir 5 metros quadrados. Então você anota, para construir 100 metros quadrados eu precisei de tanto disso, tanto disso, tanto disso. E aí você divide por 100, divide pela sua quantidade, até que você chegue no valor unitário, então você vai conseguir ter o seu próprio índice. Então, baseados no índice da SINAP, essas foram as minhas quantidades totais necessárias para 30 metros quadrados de alvenaria de bloco cerâmico, alvenaria de vedação. Então, eu tenho essas quantidades, mas além dessas quantidades, eu tenho que considerar as perdas. Por quê? Essas quantidades são as quantidades mínimas. Se eu não tiver nenhum tipo de perda, nenhum tipo de desperdício, se nenhum bloco quebrar, se nenhum pino se perder, se ficar tudo perfeito, eu vou precisar minimamente dessas quantidades. Mas aí a gente sabe que na obra a gente acaba tendo perdas. Então, as perdas. Durante o levantamento da quantidade de materiais, deve considerar uma quantidade extra referente às perdas. O montante do valor das perdas varia de acordo com o tipo e o método analisado. Tem métodos que você vai ter que considerar uma quantidade de perdas maior, uma quantidade de perda maior, porque dependendo do método mais complexo, isso vai variar também da sua mão de obra, do tipo de material que é. É importante analisar e controlar os processos por meio da quantificação real de materiais utilizados e previsto. Dessa maneira, consegue-se comprar materiais com precisão. Então foi aquilo que eu acabei de falar. Apesar da gente já conseguir identificar umas referências de quantitativo, como a SINAP, como várias outras bases de preço e quantidades até mais regionais, né, que a SINAP é uma média quando a gente fala de Brasil, mas existem outras bases de preço do estado, da prefeitura, enfim, que ela consegue te ajudar nessa quantificação. Apesar de eu conseguir essas bases, o ideal é que eu veja, eu tenho o meu índice, eu tenho o índice da minha empresa, do meu serviço, e isso eu consigo identificar por meio de medições, de controle, e a partir disso eu vou conseguir determinar qual é a quantificação real para o meu serviço, para o meu tipo de mão de obra, para o meu tipo de trabalho, e a partir disso eu vou conseguir mensurar com mais precisão. Olá! Se você chegou até aqui é porque você está gostando da aula. Então, que tal um super desconto exclusivo para você aproveitar o curso completo? Copie o cupom de desconto que está aparecendo na sua tela e utilize-o no ato da compra. O link do produto está na descrição do vídeo. Até mais! Então, a perda em porcentagem, a gente pode dizer que é a quantidade utilizada menos a quantidade necessária. Quando eu falo quantidade necessária, eu falo de dimensão, a dimensão do projeto, a dimensão executada, dividido pela quantidade necessária multiplicado por 100. Aí você vai ter um índice em porcentagem que vai te dizer quantos por cento a mais do que é o necessário você utilizou de material, ou você vai precisar usar de material. Então eu trago um exemplo de revestimento cerâmico. Aí vamos supor que sejam cômodos de 2,5 por 1,5, um banheiro talvez. E nesse banheiro eu queira revestir o piso com peças de 60 por 60, um exemplo bem
bem comum. Então, o meu arquiteto fez a paginação do piso e ele identificou essa paginação, começando uma peça inteira de acordo com a imagem no canto superior esquerdo. Então, dessa maneira, eu vi que eu preciso de 11 peças. Considerando aquelas peças cortadas dos cantinhos, eu vou precisar de 11 peças no total para que eu faça esse revestimento. Só que eu não vou utilizar essas 11 peças inteiras, elas vão ter umas sobras, porque eu vou cortar elas no tamanho no tamanho que encaixe nas minhas dimensões, no meu cômodo. Então, nesse caso, considerando o número de peças que eu vou utilizar, o número de peças que eu vou precisar separar para fazer o serviço e exatamente a área da região, eu tenho que 11 peças de 60 por 60 sejam equivalentes a 3,75 metros quadrados. E o meu cômodo, que mede 1,5 por 2,5, ele tem 3,96 metros quadrados. Então, utilizando essa referência das peças que eu vou precisar disponibilizar e da minha área, aí eu já tenho aí uma perda de 5,6%. Como que eu cheguei nesse valor? Eu usei essa equação, então eu diminuí o valor da área correspondente a 11 peças inteiras de 60 por 60, que é 11 vezes 60 por 60, que deu 3,96. Eu diminuí de 3,75, que é a área do meu cômodo, que é 1,5 vezes 2,5, e dividi por 3,75 de novo, porque eu utilizei aquela fórmula das perdas em porcentagens. Multipliquei por 6 e achei 5,6%. Ou seja, minimamente, considerando que eu vou precisar de 11 peças para esse cômodo, eu tenho 5,6% de perda. Esse 5,6% é equivalente aos pedacinhos, aos caquinhos de peça que vão sobrar quando eu fizer os cortes e encaixar no meu cômodo, vão sobrar uns caquinhos. Eu não vou utilizar a peça inteira, eu vou utilizar só um pedaço para compor as beiradas. E aí, o somatório dessa área que vai sobrar equivale a 5,6% da minha área, da região que eu preciso construir, que eu preciso revestir. Mas aí, fazendo uma nova consideração, eu sei que para essa cerâmica que o meu arquiteto especificou, de 60 por 60, é um tipo de cerâmica que o meu fornecedor só consegue me vender em caixas fechadas. Ele não vende peça a peça, ele vende uma caixa, e que cada caixa tem 6 unidades. Então eu não consigo comprar 11, igual eu tinha falado anteriormente. Se cada caixa vende em 6 e eu preciso de 11, eu vou precisar no mínimo comprar 2 caixas. Então eu vou precisar comprar 12 peças e não 11. Eu não vou conseguir comprar 11 porque esse tipo de cerâmica não é vendido por unidade de peça, é vendido por caixa. Então, considerando agora que eu vou precisar comprar 12 peças e que 12 peças de 60 por 60 eu tenho uma área equivalente de 4,32 metros quadrados, ou seja, eu fiz 12 vezes 60 vezes 60, que é a área da minha peça. 12 unidades vezes a área de cada peça. E aí eu obtive 4,32 metros quadrados. Já nesse sentido, a minha porcentagem de perda vai ser 15,2%. Porque além dos caquinhos daquela 11ª peça, eu vou ter mais uma peça inteira que eu não vou utilizar. Então, nesse caso, eu vou ter no mínimo 15,2% de perdas. Complementando, cabe ressaltar que nesse cálculo, é só um exemplo que eu mostrei como calcular, e que eu estou considerando apenas a dimensão necessária, o material necessário, pensando apenas na compra e no que está disponível e na minha região. Fora isso, a gente sabe que a gente tem as perdas por transporte, porque às vezes eu vou transportar uma peça de uma região para outra e acaba quebrando, ou então quando o meu operário
e vai cortar elas para que elas encaixem, às vezes elas se danificam também. Então, o importante é que você observe, de acordo com a sua mão de obra, de acordo com o seu empreendimento, qual é a sua perda, qual é a perda que normalmente você tem. Como que você faz isso? Você vai ver o quanto de material que foi necessário e você vai ver qual é o tamanho. Aí você vai aplicar essa fórmula de porcentagem de perdas e a partir disso você vai determinar um índice, que é um índice seu, é um índice referente ao seu trabalho, é um índice referente ao seu empreendimento, é um índice referente à sua equipe. Aí com esse índice você consegue ter mais precisão quando você fizer a sua quantificação e determinar a quantidade de materiais necessários, e aí você vai ter menos perdas quando você for pensar em demanda de material necessário para execução da obra de uma maneira geral. Então, falamos de perda de materiais. Nos processos construtivos, ocorrem modificações diárias dentro das próprias condições de trabalho que ocorrem no próprio local. A gente já viu, que os processos construtivos são dinâmicos, então o tempo todo ocorrem imprevistos, ocorrem modificações, ocorrem novas demandas, mudanças de temperatura, mudanças de clima, dependendo alguma mudança na região, no trânsito, de logística, que influenciam o andamento da execução dos serviços. Então, o valor ideal de perda, que pode ser considerado aceitável ou não, vai variar em diversos aspectos. O nível de aceitabilidade vai depender da relevância do serviço e do seu custo no orçamento total do empreendimento. Se eu tenho um serviço, se eu tenho um material que ele é muito caro, que ele impacta muito no custo, eu tenho que focar nele quando eu penso em precisão. Ele tem que ser um material que eu vou ter que controlar mais, ele vai ser o serviço que eu vou ter que controlar mais, porque eu sei que ele vai impactar mais o meu empreendimento, o meu valor global, o meu planejamento global. Para determinar uma porcentagem de perdas real, que seja equivalente ao seu empreendimento, é ideal que se utilize métodos de controle e medição que quantifique o valor total da quantidade de materiais utilizada para a execução de um determinado serviço. Foi o que eu falei anteriormente, quando dei o exemplo do revestimento cerâmico. A gente até tem algumas referências que a gente pode utilizar, mas não se compara a ter a porcentagem que é equivalente ao seu empreendimento, a sua obra, a sua mão de obra, ao tipo de material que você utiliza. Quando você tem essa porcentagem, quando você determina o seu próprio índice, você acaba tendo mais controle e consegue ter mais previsão sobre o que vai acontecer durante o seu processo construtivo. Dessa maneira, esse índice poderá ser utilizado novamente nos empreendimentos seguintes. Então, essa foi a aula de hoje. Então, nós falamos sobre materiais de construção, que é muito relevante quando a gente fala de construção, quando a gente fala de desperdício, principalmente. A gente começou definindo, identificando os principais desperdícios, e eu finalizei agora falando um pouquinho sobre quantificação, como que a gente diagnostica e quantifica esses desperdícios que acontecem durante a nossa obra. Espero que vocês tenham gostado e na próxima aula a gente vai falar um pouquinho sobre mão de obra. Até lá!